Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel de Paula e nós estamos no nosso devocional semanal. Nas últimas semanas nós temos falado sobre a importância que a família tem na criação dos filhos e, por consequência, na mudança social. E hoje eu gostaria de expor algumas situações, já que nós falamos muito sobre a importância da família, como a família poderia começar agindo como família e alterando alguns padrões, algumas realidades que elas estão vivenciando. Que atividades, que meios, que ferramentas os pais podem utilizar na formação do caráter dos seus filhos, na formação de valores. Caráter este e valores estes que possam contribuir para a evolução, para o crescimento, para o desenvolvimento social, a ponto de formar uma cultura de paz, de honestidade, uma cultura onde o caráter ele é bem visto. Caráter e valores que possam contribuir para a formação da paz, para a formação de uma cultura de paz em nossa sociedade. Nós já falamos muito sobre a importância e o papel dessa família nessa formação de caráter e valores de cada criança, de cada pessoa que compõe esse núcleo familiar. Mas se pararmos para pensar, que tipos de atividades ou tipo de movimentos a família poderia fazer como família para que a cultura fosse alterada, para que os valores fossem transformados, para que a criação e a educação dos filhos dentro de casa pudesse ter um padrão mais elevado. Então algumas coisas a família pode ter, algumas coisas a família pode realizar. Atividades que possam mostrar para os jovens e adolescentes da família, do núcleo familiar, que o ambiente familiar ele é muito mais seguro, mais gratificante e muito mais importante do que tudo o que a rua pode oferecer a ele. Então, na realidade, a família tem que trabalhar para que a casa seja mais atrativa do que a rua. Que a casa seja mais atrativa que os amigos que não tem muito a oferecer para os seus filhos. E você pode fazer várias coisas. Você pode fazer várias coisas que geram a importância e que mostram que estar em família é importante. Atividade de lazer, por exemplo. Ir ao cinema com a família, ir à pracinha com a família, ir à praia em família. Sentar com a família, por exemplo, e em família planejar as férias, planejar as finanças, planejar o futuro. Como essa família quer estar daqui a 10 anos? Que tal compartilhar com os filhos esses sonhos? Que tal mostrar para os filhos que eles podem fazer parte, que eles devem fazer parte dessa mudança de família, se é uma mudança para uma casa melhor, se é uma mudança para um carro melhor, se é comprar uma casa, se é comprar um carro, se é uma mudança de emprego. Como uma família pode participar nessa mudança? Como os filhos podem participar desse melhoramento familiar no futuro? Outra coisa que poderia ser feita é uma interação dentro da própria casa. Os pais se reuniram com os filhos para fazer jogos, atividades em casa, jogos de tabuleiro. Aí você pode dizer, Samuel, mas isso é coisa antiga, isso ninguém faz mais. Quem sabe que é justamente porque não fazer mais isso está gerando o mundo que nós estamos vivendo no momento. Por não fazer-se mais dessas atividades simples, de dar atenção, de brincar com os filhos, de estar em casa, com a família reunida ao redor da mesa, sorrindo, brincando, se divertindo, aprendendo. Talvez seja justamente isso que está faltando na nossa sociedade. Criar um momento familiar, um momento de meditação, um momento de orações. Outra coisa muito importante que a família precisa desenvolver é os momentos de conversa. Os filhos precisam confiar em conversar com os pais. Até quando os filhos praticam algo errado, ou em casa ou fora de casa, eles precisam ter a confiança que o pai vai ouvi-los. É por isso que os pais precisam desenvolver o hábito de conversas saudáveis, esclarecedoras, e não apenas aquelas conversas de acusação, sempre de repreensão, sempre conversas negativas com os filhos. Isso inibe o filho de conversar com os pais. Porque ele sabe que toda vez que o pai vai falar alguma coisa, é para criticar, é ponto negativo, é para acusar, é para dizer que ele sempre faz isso. Então é interessante até que nessas conversas se evite palavras, você sempre faz isso, toda vez é a mesma coisa, ou palavras desse tipo. Esses momentos são momentos que hoje parece que é difícil de ter em casa. São coisas que parecem sem sentido ou sem valor, mas que na realidade que agregam um valor à família e um valor de unidade. Coisas simples como ir à mesa de jantar, toda a família junta, jantar, ou almoçar, ou tomar o café da manhã, de ligar os celulares, conversar, perguntar como foi o seu dia, como está a escola, como foi no trabalho. Conversas produtivas, conversas que venham refletir, vão gerar reflexão. É tão interessante isso que quando você sai a algum restaurante e você vê as famílias sentadas, como é que estão as famílias sentadas no restaurante? O pai com o celular, a mãe com o celular e os filhos com o celular, cada um no seu mundo, cada um nas suas conversas, cada um independente um dos outros. Nem quando essa família sai para um momento em família, esse momento em família deixa de ser um momento em família. Se torna uma união de pessoas em mundos distantes, distintos e diferentes.
Outra coisa que a família, que os pais podem fazer é mostrar a importância da responsabilidade, gerar a consciência nos filhos que eles têm responsabilidades, que eles têm direitos e deveres, responsabilidades e precisam corresponder a essas responsabilidades. E desde cedo tem que acontecer isso. Desde cedo as crianças precisam ser colocadas diante dos direitos e deveres que elas possuem. E à medida que a criança vai crescendo, se desenvolvendo e entendendo o mundo, percebendo diferenças sociais de valores, os pais precisam dar a elas pequenas responsabilidades. Por exemplo, algo simples. Dependendo da faixa etária da criança, você já pode começar a trabalhar da seguinte forma. Aquela criança que tem uma caixa de brinquedo e quando vai brincar, vem para a sala de casa com aquela grande caixa, espalha todos os brinquedos na sala e depois, termina de brincar, deixa tudo lá e o pai vai ter que começar a recolher os brinquedos e recolher ou deixar lá porque está muito cansado do dia de trabalho. Então o pai pode começar a trabalhar isso na criança, como? Não obrigando, olha, ajeite isso, conserte isso, junte isso, não. Converse com ela como ela entende. Não mostrando que aquilo é uma obrigação, mas uma diversão. Vamos fazer uma brincadeira, vamos brincar de missão. Cada um de nós tem uma missão. A sua missão, então você já está induzindo ela no mundo dela. A missão é juntar todos os brinquedos depois que terminar de brincar. No segundo momento, quando a criança entende isso, já começa a realizar essas atividades, você cria uma regra a mais para a missão ou para a brincadeira. Você pode dizer a ela, olha, agora temos uma regra, só pode brincar na sala com os brinquedos se depois de terminar de brincar, arrumar obrigatoriamente. Em um terceiro momento, você pode começar a estabelecer regras de punição, caso aquela responsabilidade não seja correspondida ou respondida pela criança. Ele trouxe os brinquedos e brincou, mas não juntou o brinquedo. Então você já conversou com ele sobre essa responsabilidade, você já conversou com ele sobre a punição que poderia ter, ou a consequência de não arrumar aqueles brinquedos. Por exemplo, ficar sem assistir aquele filme que ele gosta, aquele desenho que ele gosta naquele horário. Você vai conversar com ele assim, tá, olha, você não arrumou a sala hoje, você não juntou os brinquedos, não era a sua responsabilidade, não era a sua missão. Então, por causa disso, você não vai assistir aquele brinquedo. Você vai ficar sentado, resolvendo seus deveres, fazendo outra coisa, mas não vai assistir aquele desenho que você tanto gosta. E também você pode beneficiá-lo com prêmio semanal, caso ele cumpra aquela tarefa. Isso é gerar uma responsabilidade para a criança de uma forma que ela entenda e no mundo dela, na realidade dela. Outra coisa que poderia ser feita no domingo à tarde é sentar com aquela criança e planejar com ela a semana. Como será a semana do seu filho? Você vai sentar com ele e vai planejar, desde o acordar ao dormir, a hora de ir à escola, a hora de voltar da escola, as atividades normais que ele pratica, agendadas. E dentro dessa agenda semanal que você está produzindo com ele no domingo à tarde, você dá a ele responsabilidades. Quais os dias ele vai jogar o lixo fora? Quais os dias ele vai comprar o pão do café da manhã? Qual dia ele vai ajudar na manutenção da casa, os afazeres da casa, a limpeza da casa? Eu não estou falando sobre escravizar o filho, mas dar a ele pequenas responsabilidades. Ele é o responsável por fazer a limpeza da sala, do rack da televisão, onde tem várias coisas, quadros, fotos, brinquedos, ele vai ali organizar. Ele é o responsável pelo rack da casa. E no final de cada semana, pelas atividades que ele praticou, ele tem que ser beneficiado, tem que receber recompensas. Olha, como você praticou isso, você foi correto nisso, você assumiu as suas responsabilidades, você fez a sua agenda completa. Então nós temos um brinde para você. Nós vamos agora tomar um sorvete, comer uma pizza, assistir um filme. O filho também deve ser beneficiado, receber uma recompensa pelas atividades que ele está praticando, pelas responsabilidades que ele está correspondendo. Esse conjunto de atos, de atividades praticadas em família vai gerar um hábito, e um hábito saudável para a família, tanto para os pais, que vão passar a ser mais pais, e para os filhos, que vão entender as suas responsabilidades. Agora você imagina você trabalhar isso a longo prazo. Como a mentalidade, como a cultura, como os hábitos desse filho que você está educando, com esses princípios, com essas ideias, a partir dessas pequenas atividades, poderá ser tão diferenciado nesse mundo. E quando esse filho for viver em sociedade, quando esse filho estiver no colégio, estiver com outras pessoas, estiver em outros ambientes, ele vai continuar vivenciando os mesmos princípios e valores, correspondendo e entendendo as suas responsabilidades na vida social. Uma vez eu encerro esse devocional dizendo que eu não estou sendo taxativo, apenas expositivo. Existem várias formas de se fazer aquilo que eu estou falando. Eu apenas pensei em algumas ideias que podem ser alteradas, praticadas integralmente ou adaptadas. E quem sabe, se você parar para pensar, dentro da sua realidade familiar, dentro do núcleo familiar que você está vivenciando hoje, você vai encontrar outras formas de fazer isso, outras formas de gerar responsabilidades para os filhos, outras atividades que você vai poder trabalhar com as crianças da sua família.
O importante é nós entendermos que nós não podemos ficar parados, de mãos cruzadas ou braços cruzados, enquanto a vida vai passando. Enquanto os filhos vão sendo educados pela televisão, pelas pessoas que estão no meio da rua, pelas calçadas, pela internet. A família, ela precisa sim assumir a sua responsabilidade e o seu papel como família, trabalhando as crianças desde muito cedo, para que essas crianças possam conviver em sociedade e conviver melhor em sociedade. Isso aí, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Semana que vem, no nosso devocional. Que Deus te abençoe.